Temos aqui no nosso estúdio o governador reeleito do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, parabéns, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. Muito obrigado, um bom dia a todos. Queria mais uma vez agradecer à Band News e agradecer a toda a população do Rio de Janeiro, agradecer por essa votação recorde, dizer que é uma honra para mim ser o governador desse estado, é uma honra para mim ter recebido a maior votação da história de um governador no Rio de Janeiro, e dizer que eu reitero aqui o meu compromisso de trabalhar muito por esse povo, de fazer tudo que tiver ao meu alcance para melhorar a vida dessa população, que no fim das contas é o que verdadeiramente importa. É ter uma vida melhor, é a gente poder resolver os graves problemas que o Rio de Janeiro tem. Governador, reiterando aqui, parabéns. Grande Rodolfo. Acho que... Bom dia, obrigado por nos atender. Acho que é indiscutível, tenha votado ou não no governador Cláudio Castro, é uma derrota assim acachapante, uma votação histórica e que, sem dúvida alguma, tem que ser não só respeitada e que traz um diagnóstico do que nós estamos vivendo e do trabalho que o governador atual teve pós início de mandato, vamos dizer assim. Eu queria lembrar, e aí, governador, o senhor pode lembrar comigo aqui, quando... Assim que Witzel foi eleito, nós tivemos em algum momento uma conversa e você me contou um negócio que a gente riu muito, engraçado, porque 2, 3 dias antes da eleição, há 4 anos isso, 2, 3 dias antes da eleição, o senhor estava do lado do Witzel e alguém te ligou a propósito de alguma discussão assim da cidade do Rio e o senhor respondeu dizendo o seguinte: não, tudo bem, tranquilo, na segunda-feira eu vou para a Câmara de Vereadores e eu resolvo isso, eu decido isso, etc, e a gente toca à frente e tal. E aí o senhor desligou o telefone, Witzel ao seu lado, aquele momento lá atrás nas pesquisas, porque foi um fenômeno de 48, 72 horas, virou-se para você e disse: olha, que isso, Cláudio? Você vai estar na Câmara? Nada. Você vai estar com a gente vai ganhar essa eleição. E o senhor ficou sem graça. Não, é verdade, é porque não sei das quantas. Por que contando aquilo para mim? O senhor estava querendo dizer o seguinte: ninguém imaginava, nem o senhor na campanha estava ali naquele momento trabalhando. Por que eu estou contando isso? 4 anos depois, Witzel em 48, 72 horas, se aproveitando da onda a favor de Bolsonaro, se elege. Depois disso, com denúncias, etc., de corrupção, é empichado. O senhor assume como um vice, que até então era um vereador da cidade do Rio de Janeiro. Começa aos poucos a articular a base, montar secretariado, articular na Assembleia Legislativa, consegue uma, que acho que ali foi um grande passo para o senhor alcançar os números de ontem. O senhor consegue, além do trabalho, articulação, trabalhar com o interior, consegue caminhar com a venda da SEDAI, ou pelo menos da distribuição e saneamento, a concessão da SEDAI ficando com a produção da água. Isso lhe dá respiro, ajustando contas, parando de atrasar salários, dá respiro de investimento no Estado. E a partir de então, ou seja, de 4 anos para cá, o senhor se torna o governador, no meio de um mandato, e se reelege com 58% dos votos, mais do que o dobro do segundo colocado, deputado Marcelo Freixo. Então, olhando lá para aqueles 2, 3 dias antes da eleição de 4 anos atrás, governador, como é que fica a cabeça olhando para esse momento de hoje? Era de se imaginar? O senhor pensava no melhor dos sonhos no que aconteceu ontem? Olha, Rodolfo, eu não pensava nem que eu ia ser vice. Eu era um vereador feliz da vida. Eu estava feliz lá na Câmara, era segundo secretário da mesa diretora. Era um sonho da minha vida, era ser vereador da capital. Eu já tinha tido um insucesso no ano de 2012, onde eu tentei a vaga e não consegui. Em 2016, então, para você ver, eu nem vim candidato em 2014. Então, quem faz mais de 8 mil votos como eu fiz, geralmente vem candidato na próxima. Eu não vim. Eu esperei 4 anos porque o meu sonho era ser vereador mesmo, não era ser deputado naquela ocasião. E só com 2 anos, naquela eleição muito surpreendente, eleição que ninguém imaginava, um ex-juiz com um vereador de primeiro mandato, assim, uma eleição totalmente decidida naquela onda bolsonarista ali do finalzinho, da última semana ali, que foi a grande virada. E agora, e depois acontecendo tudo que aconteceu, por óbvio, a gente não fica feliz da maneira que aconteceu. Ninguém torce, ninguém pode achar que é uma coisa boa alguém que foi eleito democraticamente pelo voto sair.
mas também cada um responde por aquilo que fez. E de 28 de agosto de 2020 em diante, cabia a mim, então, continuar esse processo de cuidado do Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro que vivia, como o mundo inteiro, a pior crise sanitária de sua história, mas que, pelas decisões tomadas, também agravou demais a crise financeira de um Estado que já está em regime de recuperação fiscal. Então, foi realmente uma tempestade muito, muito grande, onde você tinha uma crise sanitária grande, uma crise política, que a gente não pode esquecer que naquela época havia uma briga feroz entre o governador, na época, e o presidente da República. Também havia uma relação muito ruim com a Assembleia Legislativa e com os prefeitos, ou seja, o que a gente chama, o Rio estava politicamente interditado. Não tinha processo de diálogo algum. E talvez esse tenha sido o meu grande legado, recuperar o diálogo do Rio de Janeiro, que fez a gente recuperar a credibilidade, que, na minha opinião, é a grande meta, é recuperar a credibilidade do Rio de Janeiro e, através de um processo de credibilidade, a gente ir transformando. Foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Todos sabem da minha história com a religião, e eu acredito que, além de tudo, Deus ajudou muito a gente nesse período. E o que a gente viu ontem foi o reflexo de um trabalho com humildade, um trabalho com o pé no chão, um trabalho que muitas vezes as pessoas me criticavam, que eu era um governador que não aparecia tanto, não falava tanto. Mas quando Petrópolis precisou, eu estava lá. Quando Caxias precisou, eu estava lá. Quando Mesquita precisou, Nova Iguaçu, quando Rio Claro precisou. Então a gente botou, Rodolfo, o trabalho na frente da política. Petrópolis, você sabe bem, o prefeito é apoiador do Marcelo Freixo. E nem por isso eu deixei de botar 700 milhões na cidade. Em Cabo Frio, o prefeito é apoiador do Rodrigo Neves. E ele falou, numa agenda que eu estava junto, que eu investi mais em um ano do que nos últimos 10 anos somados. E eram 2 prefeitos, por exemplo, que não iam caminhar comigo, mas que a gente colocou a população acima dos interesses políticos. E isso foi dando resultado. As pessoas não querem mais briga, sabe? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem demonstrado muito, muito isso, e a nossa vitória, da maneira que foi, acho que reflete muito isso. Uma campanha que não falou mal de ninguém, uma campanha limpa. Eu não tive nenhuma condenação no TRE de propaganda, que em eleições majoritárias é normal, um fala mal do outro e ganha direito de resposta. Eu não tive nenhuma condenação. Meu adversário teve 21. Eu acho que é a prova inequívoca aí da campanha limpa, campanha de proposta, e a campanha, sobretudo, mostrando o Rio de Janeiro que eu peguei e o Rio de Janeiro que já está hoje evoluindo demais, que precisa evoluir muito. Ninguém aqui é ilha da fantasia de achar que está tudo perfeito, não. Mas está evoluindo e vai continuar evoluindo muito mais. Governador, antes de dirigir as 2 perguntas para o senhor, só fazer uma observação. O Datafolha deu o senhor no dia 29 de setembro, foi uma quinta-feira, com 44 pontos. Lembrando aos nossos ouvintes, o governador venceu com 58,67. E o IPEC deu o senhor no dia 1º de outubro, agora com 47, lembrando o seu número, 58,67. Governador, parabéns dados, celebrações feitas, vamos à gestão. Muito obrigado. No dia 15 de agosto, o senhor estava sentado aqui à mesa quando o senhor disse o seguinte sobre Supervia, referindo-se a uma verba de 220 milhões de reais, uma conta carimbada, um dinheiro carimbado, ou seja, um dinheiro que tem destino certo, que se a população vai sentir claramente a melhoria do serviço, e se até o final do ano não melhorar, aí sim a gente vai pensar numa ação mais drástica. Primeira pergunta, a população já está sentindo essa melhoria do serviço? E a segunda pergunta, o que o senhor entende por ação mais drástica, governador? Vamos lá, sentir melhoria é algo muito sensível. A gente coleta por dados. Os dados já começam a mostrar uma pequena evolução. Em que sentido? Tempo de espera? Tempo de espera, manutenção de trens. Nenhuma ação ela é da noite para o dia. Sim. Ali, a comissão que eu montei constatou que há um grave problema na Supervia de manutenção e operação. Sim. São os 2 graves problemas. Por exemplo, o aterramento dos cabos já começou. É algo que, a hora que você tiver uma quantidade maior de cabos aterrados, você aí sim vai sentir na prática a mudança.
Eu estou agora estudando uma possibilidade do Estado, independente da concessionária, fazer um investimento forte nas estações todas, reformar as estações todas, como, por exemplo, eu estou fazendo no teleférico do Alemão. As estações já estão 94% prontas, as obras civis. Então, a gente está estudando a possibilidade do Estado assumir isso, porque não adianta ficar pensando de quem é a responsabilidade. Tem um povo para ser atendido e que está mal atendido hoje. Então fica nesse jogo de empurra. Sim. A concessionária tem que fazer, o Estado. É um pouco daquela brincadeira, né? Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Então não tem muito isso. O Estado tem que aportar, ainda mais nesse momento que o Estado tem recurso, tem que melhorar a vida da população. Então eu já pedi um estudo de quanto seria para eu já autorizar as licitações, para a gente poder reformar todas as estações, começando por aquelas que estão mais drásticas. Tem muita estação, por exemplo, que sequer banheiro tem. No ano de 2022. Que vergonha. Ao mesmo tempo, é uma concessionária que no Japão é considerada a melhor do mundo. Então, há de se ter um raciocínio. Será que é só trocar a concessionária? Resolve? Uhum. Se o melhor do mundo não conseguiu resolver aqui, eu acho que o problema ele é muito mais de concessão do que de concessionária. Acho que essa concessão é uma concessão ruim. Já está falando de modelo. Modelo de concessão, de concessão. Sim. Mesmo. É um modelo ruim. No Rio, infelizmente, há um preconceito grande, muito em virtude do passado. Mas sempre que o Estado vai colocar um dinheiro em qualquer modal, isso é sensível demais. Geralmente chove ação, chove crítica, muito pelo passado que a gente viu de corrupção e de acordos. Mas na prática o Estado vai ter que investir. Não vai dar para continuar. Agora, o prefeito Eduardo Paes, governador, fez isso agora nos ônibus do Rio de Janeiro, inclusive puxando para si a questão da bilhetagem, né, para colocar transparência, dizer que vai checar, obviamente, todas as viagens, GPS, e conseguiu, a princípio, com acordo de outras instâncias, Ministério Público, Judiciário à mesa, etc., caminhar com isso, ou seja, a possibilidade de um subsídio nos ônibus municipais se aumentar a passagem para o usuário. Não sei se isso é uma porta. Pelo que eu estou entendendo no seu discurso, parece que sim. Isso é uma porta aberta para o senhor fazer o mesmo na Supervia, se for o caso, não sei. Essa é a porta, Rodolfo. Tanto que eu estou investindo 200... Na verdade, agora aumentou a são 250 milhões de 220, já falou, são 250. Uhum. Eu estou fazendo esse investimento já. É um investimento, inclusive, com compromisso de não aumento de passagem. Porque não dá para aumentar se o Estado está botando dinheiro e se o serviço está muito ruim. Seria premiar algo que não está funcionando. Então, enquanto a gente não sentir melhor, eu não vou autorizar aumento nenhum. Mas também eu estou me comprometendo a botar dinheiro como já estou colocando. Não adianta ficar o jogo de empurra e a população sofrer. Nós temos que, de uma vez por todas, dar uma solução. Nesse final de ano, agora, nessa semana ainda, eu já vou chamar a Supervia para uma nova rodada. Dia 30 de novembro eu tenho um encontro marcado com eles, que é mais um aditivo que tem que ser assinado, e até lá a gente vai ter que ver como é que a coisa andou para que a população tenha. E respondendo a sua pergunta, o drástico seria um novo processo de concessão. Eu não acredito que é trocando o concessionário que nós vamos resolver. Já se trocou, se eu não me engano, 2 vezes durante essa e não resolveu. Então tem que ter uma concessão nova, sim. Se não demonstrar que a gente consegue resolver, não vai ter solução a não ser uma concessão nova. Governador, quando a gente entra agora falando um pouco de propostas, né? O senhor falou muito da área da saúde, já era uma coisa que o senhor vinha fazendo em relação à obra em unidades de pronto atendimento. E aí o que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso ouvinte para o próximo ano de governo, o que o ouvinte pode esperar em relação a melhorias na área da saúde, principalmente, se essas obras nessas unidades de pronto atendimento vão continuar, em relação à educação, porque o senhor tá pegando um governo com um déficit muito grande de professores, e aí a gente fala de alunos sem aula de matemática e português, que é algo básico também, né? Claro. Sobre a saúde, o que a gente tá fazendo é a solução em médio prazo. Em primeiro lugar, eu tirei do papel o plano de cargos e salário dos servidores da saúde, que era um plano que era uma guerra há 20 anos. Há 20 anos eles pleiteavam esse plano de cargos e salários. E eu ainda em 2020,
Perdão, em 2021, tirei ele do papel finalmente, valorizar o servidor. Teve servidor que morreu na pandemia ganhando R$700. Então essa era a realidade do profissional da saúde. Ao mesmo tempo, nós estamos hoje reformando todas as UPAs. São, se eu não me engano, 42 UPAs sendo reformadas hoje. Um investimento de 35 milhões de reais. Assim como todos os hospitais. Eu depositei para os municípios no ano passado 2,5 bilhões de reais para que melhorasse a atenção básica. Então a gente está investindo um valor recorde na saúde. Ao mesmo tempo, no dia de hoje, eu estou construindo 34 novas unidades. Uma das que me chamam mais atenção é o Rio Imagem Baixada, que vão ser 5.000 exames por dia, que já fica pronto em dezembro desse ano. Uma coisa que eu já entregaria, independente de reeleição ou não. São UPAs, hospitais, clínicas, que já estão sendo construídas ou terminando. Eu cito uma outra muito relevante, que é o Hospital do Câncer em Friburgo, que está há 6 anos parado, estava há 6 anos parada a obra, e a obra retomou, e até, se eu não me engano, maio do ano que vem eu entrego. A duplicação do Instituto Estadual do Cérebro, que é outra obra de mais de 6 anos, que não termina nunca, que a gente entrega ela no máximo até o fim desse ano. Enfim, são obras importantíssimas que a gente vai entregar. A diminuição de OS na saúde, que eu sei que é uma pauta do Rodolfo, também uma crítica sempre que o Rodolfo fez. Rodolfo, eu diminui 69% a participação de OS na saúde, fortalecendo a Fundação Estadual de Saúde, que tem sido um sucesso. A gente ouve que a rede estadual hoje evoluiu demais. Eu ainda, no segundo mês de governo, eu abri a senha do SER, que é o nosso CIRREG estadual, para o Ministério Público. Então o Ministério Público hoje olha por dentro tudo que está acontecendo, o que aumentou o processo de transparência e também de lisura da fila, para que a gente possa estar cada dia melhorando. Entregar essas 34 unidades, descentralizar de uma vez por todas a saúde. 40% de quem é atendido na capital mora em outros municípios. Então isso é um dado relevantíssimo. Que não é de hoje, né? Uma realidade mostrando o quanto que a Baixada sofre sem saúde, sem unidade, sem locais para exame. E, claro, a capital, que também tem seus problemas, não é que está nadando de braçada na saúde, acaba recebendo, obviamente, esse contingente, porque a pessoa não quer saber se o hospital, a unidade é municipal, estadual, federal, ela precisa para ontem de atendimento de saúde. Governador, eu queria falar um pouco de política. Rodolfo, deixa eu só fazer claro. acrescentar aqui, só na Baixada são mais de 7 unidades novas hospitalares, 3 em Nova Iguaçu, 2 em Belfort, mais de 7, 2 em Belfort Roxo, tem mais 2 em Caxias, tem mais em Magé, tem mais também em Mesquita. São quase 10 hospitais novos só na Baixada Fluminense. Governador, segundo turno, Bolsonaro terá uma tarefa difícil, um pouco mais de 6 milhões de votos atrás, muito diferente de tudo que a gente viu de pesquisa, já comentamos isso aqui antes do senhor chegar, etc., críticas aos institutos, mas mesmo assim 5 pontos e alguma coisa à frente para Lula e mais de 6 milhões de votos nesse segundo turno, com praticamente também Simone Tebet do MDB caminhando para um apoio ali em direção a Lula a ser anunciado até amanhã, pelo que está aí sendo esperado. Primeiro, queria saber qual será o posicionamento, não tenho dúvida, o senhor do PL, o senhor é do partido do presidente, então o senhor vai apoiar o presidente sem dúvida alguma, mas quero saber que grau de envolvimento isso vai ter e também lhe ouvir sobre isso. Apesar de Bolsonaro ter uma tarefa difícil, por outro lado, você tem vitórias como a do próprio senhor, enfim, governador reeleito no Rio de Janeiro, de quase 60% dos votos no primeiro turno, vitórias que são em colégios eleitorais muito fundamentais de candidatos mais próximos a Bolsonaro. Então você pega, por exemplo, Minas, Zema está reeleito, apesar dele não ter sido, assim, alguém que, olha, ferrenhamente defendeu o Bolsonaro, vamos ver no segundo turno. Tem o senhor no Rio de Janeiro, que quero lhe ouvir sobre esse panorama e o que o senhor fará nesse segundo turno a favor do presidente Bolsonaro. Onyx Lorenzoni ficou com mais de 10% à frente de Eduardo Leite, nenhuma pesquisa captou isso, e ele vai como favorito para o segundo turno num colégio importantíssimo que é o Rio Grande do Sul. Paraná, Ratinho Júnior fará campanha para Bolsonaro e já está reeleito.
E São Paulo também nenhuma pesquisa captou e Tarcísio ficou à frente, tendo também uma possibilidade melhor encaminhada, enfim, para uma vitória num colégio de mais de 40 milhões de habitantes, que é o estado de São Paulo. Queria lhe ouvir sobre o seu papel e também sobre esse panorama para a presidente no segundo turno, já que o senhor poderá, se assim quiser, trabalhar arduamente pelo presidente, em termos de palanque, etc., porque não terá que disputar um segundo turno no Rio. Claro. Rodolfo, não há a menor dúvida que eu estou 100% engajado na campanha do presidente. Ele é do meu partido. A minha eleição tem muito também do apoio dele. Ele me deu um apoio muito importante aqui e eu o apoiarei. O que eu tive que responder ontem, e apesar de você não ter me perguntado, eu acho importante posicionar aqui, é que eu tenho uma forma de fazer política. Eu não ataco as pessoas. Eu defendo quem eu acredito. Eu acredito no presidente Bolsonaro. Mas eu não farei campanha suja de atacar ninguém, de xingar ninguém. Eu não fiz para a minha eleição, entendeu? Não é a minha forma de fazer política. Eu sou um político do diálogo. Eu sou alguém que eu converso com os campos, que tenho minha posição firme, mas que não uso de microfone, não uso de espaço para falar mal dos outros e para criticar. Eu vou defender o que eu acredito, e eu acredito que o melhor para o Brasil é o presidente Bolsonaro. Agora, sobre a questão não sei se está respondido, mas e vou me engajar 100%, já liguei para ele ontem e já me coloquei à disposição. Uhum. Sobre a questão do panorama do Brasil, e aí não há a gente não pode negar, e a crítica não é a um instituto ou outro, a gente não está aqui atacando ninguém, mas claramente tem que ser revisto esse modelo. Concordo. Tá posto, é a terceira eleição seguida que é muito descolado da realidade. E agora então que virou uma proliferação de institutos, tinha instituto que eu nunca tinha visto na vida. Na última semana você tinha acho que 20 ou 30 pesquisas registradas todas. Porque antigamente você até tinha, mas era aquela de balizamento interno, que você manda fazer, que todo mundo tem. Agora não, agora está todo mundo registrando ainda. E o senhor tinha alguma pesquisa própria que indicava mais ou menos o cenário que bateu? Não, nem Nada? nas minhas internas. O chamado tracking, o senhor não tinha no tracking? Não, o meu tracking bateu 51. 51? Sim, o senhor esperava o primeiro turno, então? Esperava. Esperava? Esperava. Tinha muitos... Eu cheguei a falar isso de uma maneira... Porque isso não pode transparecer uma arrogância, né? Sim, prepotência. Uma prepotência. Eu tomei muito cuidado com isso a eleição inteira, até porque não é meu perfil esse. Quem me conhece sabe que não é o meu perfil ser arrogante, ser prepotente. Todo o tracking tem margem de erro e estava muito perto. Não dava para cravar que eu ia. Sim. O penúltimo, na verdade, ao longo dessa semana chegou a ser 53, caiu para 48 e fechou com 51. Então, assim, é muito volátil para você cravar. Não, vou ganhar no primeiro turno. Não tinha. A rua mostrava que a gente estava muito na frente. Eu não conseguia ver, diferente da eleição nacional, que você via polarizada. A estadual você não via polarizada. Eu não conseguia enxergar. Eu enxergava as eleições nacionais muito descoladas das eleições estaduais. As pessoas falando, inclusive... não tem dúvida que alguém votou muita gente deve ter votado em Lula, por exemplo, para explicar esse resultado que o senhor obteve. Eu não tenho dúvida que muita gente votou em Lula e no senhor para governador. Só o Paulo Ganimi teve 450 mil votos. E muito voto ali do presidente Bolsonaro. Até porque o candidato dele à presidência, acho que no Rio teve 50 mil, se eu não me engano. Felipe Dávila. Então o voto até porque nem ele fez campanha pro candidato dele. Ele fez campanha se mostrando à direita. Não falou o nome do presidente Bolsonaro, mas falou todos os atributos. Então ele fez campanha declaradamente para o presidente Bolsonaro sem pedir voto no 22 só. Mas explica muito, foram eleições muito descasadas. Uhum. Você teve o candidato Lula com 40% e o candidato Freixo com 28%.
Então, assim, foram eleições muito descasadas. Mesmo ali você tendo o Rodrigo Neves que caminha num campo similar, que inclusive no começo da eleição chegou a ter evento, Neves, Lula lá, que deu aquela confusão toda no PDT, chegou a ser paralisado a campanha por um dia, 1 ou 2 dias, chegou a ser paralisado. Então, esse descolamento, Rodolfo, ele tende a diminuir agora, até porque no Rio não tem eleição mais estadual. Então, o foco no Rio será a eleição nacional. E sendo a eleição nacional o foco, eu creio que as pessoas vão olhar mais ainda, podendo inclusive mudar de voto sim, não uma grande, acho que está muito cristalizado, mas você tem um percentual, no Rio foi quase 1 milhão de votos a mais, ainda que tenha tido uma redução de 18 para 22, bem sensível, mas eu creio que dá para virar assim. Lembrando que cada voto, como é agora, é um plebiscito, é uma eleição entre um e outro, na verdade, quando você fala em 5 pontos, você está falando em tirar 2,5 para você, que você já empata. Quando você ganha 2,5, você tira 2,5 do outro. Então, a tarefa é uma tarefa meio que a metade do que parece ser. E eu acho que a eleição está totalmente aberta, é uma nova eleição. Agora, 5 minutos de televisão para cada um, eleição muito igual, eleição onde você não tem mais a força dos deputados e pedindo voto. Agora é o majoritário ali mesmo pedindo voto. Por isso é uma outra natureza de eleição e realmente tudo pode acontecer. Governador, falando em tudo pode acontecer, a gente pode esperar mudança na estrutura do governo para essa reeleição? Deve esperar. Terão mudanças sim, com certeza. Eu vou priorizar uma reforma administrativa que eu já queria ter feito lá no começo, mas infelizmente agora que eu tenho apoio, como a gente chama na política, uma musculatura política, porque você enfrenta muita dificuldade, são coisas que mexem profundamente em estruturas que estão há muitos anos. Lembrando que se fala muito em comissionado, o comissionado inteiro só é 8% da folha. Então, governador, digamos, quando você diminui 20% de comissionado, você está falando em 1,6% da folha. Tem que ter mudanças mais profundas. Com a vitória que o senhor teve, quase 60% dos votos, e acredito, o senhor sempre compôs ali na Assembleia Legislativa, mas acredito também que com a eleição de ontem houve crescimento da Câmara Federal do PL, do partido do senhor, no Senado também, acredito que no Rio de Janeiro o senhor terá, vamos dizer assim, governabilidade. Sempre se diz o seguinte, né? Com uma vitória como essa, se o senhor pretende fazer alguma coisa de mudança radical, administrativa, de estrutura, enfim, de mexer, o momento apropriado é início de governo dessa forma, primeiro, segundo anos, enfim, para caminhar em coisas que realmente mexam. Porque depois disso a gente sabe como é que funciona a política. Começa, preocupação com a eleição, com o número, a gente conhece como é que é a cabeça dos senhores políticos. Aí começa a se preocupar e o candidato não sei o quê, e visando a eleição. Se o momento que o senhor está dizendo é propício, realmente é agora início de novo mandato, né? Eu queria tranquilizar o servidor, que ele não fique achando de forma alguma que a minha fala será algo contra o servidor. Não é isso. O servidor não é o culpado pela crise que o Rio está passando. Muito tempo se colocou o servidor como culpado, o servidor definitivamente não é. Eu valorizei o servidor. O que a gente está falando é uma máquina que não pode ser nem inchada e nem vazia. Ela tem que ter o tamanho justo para entregar uma boa política pública. Então isso tem que ter um estudo muito sério agora, que inclusive eu queria agradecer, que eu acabei não agradecendo tanto, mas eu queria aproveitar aqui o espaço para agradecer o nosso Paulo Rabelo de Castro, que foi quem conduziu o meu programa de governo, e a minha promessa foi ter um observatório durante os 4 anos para que o plano de governo seja cumprido, não esperar até o final ou para não cumprir ou para cumprir rápido, mas que a gente tem esse cumprimento mensalmente. É o Paulo Rabelo, um grande economista, uma cabeça fantástica, uma figura maravilhosa e que colaborou muito e vai colaborar muito mais ainda
nesses próximos 4 anos. Governador, estou estreando aqui na Band News FM, então eu tenho certeza que o senhor vai brindar a minha estreia com algum anúncio que paute a imprensa amanhã. O senhor falou de mudança no secretariado. Eu queria saber nomes, o que o senhor tem para adiantar para a gente? O senhor já deu a pista. Eu tenho certeza que o senhor vai ser sensível com este âncora e vai nos dar uma informação para pautar a imprensa amanhã. Nomes, governador, Aliás, por favor. podia falar das barcas, hein, governador? Quando que vai resolver? Pelo amor de Deus. Rodolfo, a gente tem uma. Barcas, a gente acabou de receber aqui uma mensagem do ouvinte, o Sandro, final do telefone 3695. Ele pergunta como vai ficar o problema das barcas, que o governador vai falar depois do anúncio que ele fará e que pautará a imprensa logo a seguir. Por favor, governador. Tambores. O anúncio não são de nomes, mas um dos meus primeiros atos será a criação da Secretaria da Mulher. Eu acho que a Secretaria da Mulher, as mulheres hoje precisam ter uma política pública muito voltada para elas. Eu vou aumentar o quantitativo de mulheres no secretariado. Só voltando, o senhor falou da secretaria comandada por quem? Por uma mulher. Quem? Não sei ainda, vai ser, mas vamos escolher um nome que tenha a possibilidade de ser uma grande secretária. Hoje eu tenho aí de secretarias importantíssimas, eu tenho pela primeira vez na história de uma administração penitenciária uma mulher à frente, que é Maria Rosa, que é uma policial penal da casa, e uma mulher está fazendo um trabalho fantástico. É a primeira vez na história que tem que ter uma mulher à frente, se não me engano, do Brasil inteiro. Nunca teve uma mulher à frente e hoje tem, assim como a Daniele Barros está fazendo um trabalho fantástico na cultura, e teremos mais mulheres no secretariado, e com certeza a Secretaria da Mulher será uma secretaria muito forte no meu governo, com orçamento para fazer políticas públicas e com uma transversalidade fundamental para que ela possa atuar em todas as pastas. Será uma das minhas principais secretarias, a Secretaria da Mulher. Escolheremos um nome, tem um grupo de mulheres que me apoiou muito fortemente, e que esse grupo que esse nome não será dialogado com nada da política, partido, será dialogado com um grupo de mulheres que me apoiou, para a gente achar um nome forte que represente a mulher fluminense à frente da secretaria. Sim. Sobre CCR, alguma novidade? CCR, eu tenho um compromisso deles de não haver descontinuidade. Eu já marquei agora uma reunião com a Secretaria de Transporte essa semana agora, para ver a evolução da Supervia e a evolução da modelagem das barcas. Eu tenho compromisso deles que não vai haver descontinuidade. Ali nas barcas nós temos um problema que praticamente toda a parte deficitária é a parte que deveria ser municipal. E ela foi estadualizada em alguma época da história. Se fosse só a parte que seria estadual, que é intermunicipal, seria superavitária, e acabou pendurando. Ao mesmo tempo, é um compromisso nosso com o povo. Aqui não tem jogo de empurra. Porque é deficitária dele, não. Mas vai ter que ser revista, sobretudo os deficitários. O que a gente ouviu é que podem haver embarcações mais baratas, com menor custeio para fazer isso. Então a gente tem que sair do trivial. Tem que sair do trivial, do que sempre é feito, e achar tecnologias novas para a gente poder fazer uma barca que atenda melhor o cidadão e que seja viável economicamente. E caminhar, né, governador? Caminhar com esse processo, porque está urgente, muito Rodolfo, tempo se urgente, arrastando, né? urgente. É isso, eu queria parabenizar o governador Cláudio Castro, que nos deu aqui uma entrevista exclusiva na Band News FM. Óbvio que a gente poderia falar de tantos outros assuntos e teremos oportunidade para isso. O governador sempre se colocou à disposição da Band News FM, mas hoje é um dia para quem praticamente não dormiu, tanto ele quanto a gente, mas também de tantas outras agendas e diálogos importantes. A gente tem que liberar o governador agora, gostaríamos de ficar mais tempo, mas queria não só parabenizar, como agradecer por esse espaço aqui na Band News FM, no Band News Rio, primeira edição. Obrigado, governador. Até a próxima. Queria agradecer, queria parabenizar, viu, esse seu começo aqui. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar sempre. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao povo desse estado. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar passar pelo que eu estou passando. Muito carinho pelas ruas.
Também um processo de polarização do Estado, até um pouco triste mesmo. Ontem, na hora que a gente foi votar, eu com os meus filhos e algumas hostilizações que, sinceramente, não fazem parte da democracia, mas refletem um pouco o país que a gente está vivendo hoje, ofensas pessoais gratuitas, também muito carinho. E isso me dá uma responsabilidade maior no processo de unir o Rio de Janeiro. Eu não sou governador de quem votou em mim, eu sou governador de todos. E a gente tem essa missão de melhorar o Rio, de unir o Rio de Janeiro. O Rio precisa desse processo de união que eu consegui fazer na política, tanto que foi uma das maiores coligações da história do Rio de Janeiro, e ela se pautou muito nesse processo colaborativo, de estar todo mundo querendo ajudar o nosso Rio, e a gente precisa disso. No dia da minha posse, em 1º de maio do ano passado, eu falava que nós precisávamos fazer um grande pacto, e eu renovo aqui esse convite para a imprensa, empresariado, população, política, que a gente possa realmente fazer esse pacto pelo Rio de Janeiro, um pacto da gente estar divulgando o que é bom, estar fazendo a crítica construtiva do que não está funcionando, para que a gente possa salvar esse Rio de uma vez por todas. Governador, seja bem-vindo. E eu queria contar com o senhor aqui no primeira edição, não só no momento das felicitações, da comemoração, mas também na hora da prestação de contas. O Rodolfo, assim como eu e a Ágata, a gente não gosta muito de nota. A secretaria informa por nota. A gente quer ouvir o gestor, porque é importante a gente prestar contas para o nosso patrão, que é o meu patrão, que é o seu patrão, que é o eleitor, que é o ouvinte. Então, espero tê-lo aqui muitas vezes. Vou lhe incomodar bastante, vou incomodar o seu secretariado, o novo secretariado que o senhor não quiser anunciar para a gente aqui. Nomezinho. Teremos uma bela jornada pela frente. Parabéns mais uma vez pela sua vitória, governador. Eu que agradeço. O meu telefone celular está sempre aberto, à disposição, e para a gente falar, para ser criticado, isso faz parte da democracia, a gente ser criticado, a gente poder colocar. Eu e Rodolfo, se o nosso WhatsApp um dia vazasse, vocês iam ver a quantidade eu vou dizer carinhosamente, a quantidade de porrada que a gente dá um no outro aqui. Tá errado, é assim, ali, não sei o quê, é assim, vamos lá, você é errado, você que tá, não sei o quê. Mas o respeito, tanto que eu posso dizer que o Rodolfo hoje é um amigo, porque a gente sempre conseguiu, acima de qualquer coisa, o respeito, a consideração e o carinho que até a crítica tem que ter, entendeu? E eu queria dar o meu depoimento isso. aqui, governador. E é verdade isso que o governador está falando. Aliás, isso vale também, para pegar outra referência de político aqui, com o prefeito Eduardo Paes. Eu também, se pegar meu WhatsApp com ele aqui, a coisa já azedou diversas vezes, assim, mesmo, de verdade mesmo, de tipo... às vezes troca até de algumas frases, ainda mais em um WhatsApp, que ficam até meio pesadas, mas é pela briga do Rio de Janeiro. E tanto o governador Cláudio Castro quanto o prefeito, mesmo em discussões, e quem acompanha o programa sabe, de cobrança, às vezes elas são até duras, às vezes a gente passa do ponto mesmo, estamos aqui na emoção do negócio, e a gente bate firme mesmo. Hoje não é um dia para isso, a gente tem que saber o momento de cada coisa, claro. Mas em todos os momentos, tanto o governador quanto o prefeito, não só dando retorno, mas estando abertos e aceitando e entendendo como vidraça que são, nas funções que estão, entendendo as críticas e mesmo às vezes não concordando, não partindo para como eu já vi políticos no Rio de Janeiro, indo para uma coisa de tentar, como se conseguisse, se fosse conseguir aqui na Band com a gente, alguma coisa de ameaça, de tom, de tentativa, inclusive de outras vias para achar que vai conseguir amedrontar alguém. E para finalizar, governador, além de parabenizar por esse perfil democrático que o senhor tem e que o senhor construiu também no Rio de Janeiro, dizer... Cuidado, eu sei que o senhor sabe muito bem disso, mas cuidado. Já vimos muitos políticos embarcarem nessa onda, e o senhor está vindo com quase 60% dos votos, uma votação histórica, do tô bem demais, tô na crista da onda, o Rio tá comigo, e eu posso fazer o que eu quero e o que eu bem entendo, e moleza, vamos em frente que atrás vem gente. Eu vou pegar o último, tudo bem que ele era um cleptomaníaco, mas o Cabral viveu muito isso no Rio de Janeiro. Aquela coisa de tipo, tá todo mundo comigo, uni todo mundo, me reelegi, coloco e faço o que eu quero, etc, etc. Não tô linkando uma coisa com a outra, mas dizer que é sempre bom aquela humildade, entendeu? Tranquilidade, não, e calçar, como diria Nelson Rodrigues, as sandálias da humildade.
governador, e boa sorte na gestão. Rodolfo, acolho completamente. Quem conhece o meu perfil sabe que é um perfil do diálogo. Inclusive, na minha entrevista ontem, eu falei que foi a vitória da humildade, do trabalho, contra, às vezes, até um processo de arrogância, de professoral, de achar que entende mais que o outro. Esse definitivamente não é Cláudio Castro. Eu não precisei, e é isso, não precisei botar artista, botar jornalista, botar ninguém para falar mal dos outros. Eu fiz uma campanha de falar o que eu estou fazendo e o que eu queria fazer. Então esse é o Rio de Janeiro que a gente acredita que não aguenta mais. Não aguenta mais. O Rio, acho que o resultado de ontem demonstrou que o Rio quer realmente avançar. O Rio quer pacificação, quer avançar. O político tem que parar de brigar. A gente não é pago para brigar. A gente é pago para trabalhar e para trabalhar duro e para achar as soluções. Precisa tão rico, tão diverso, mas com tantos problemas. Governador, já mandei aí um olá no seu zap, tá? Acabei de ver. Estamos conectados. Alô, prefeito. Vou mandar um olá pro senhor agora, tá bom? O ministro já está aqui. Já estamos juntos. Abraço. Valeu, Valeu, governador. Um Obrigado, abraço. Até gente. a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.